Telescópios e vidraças. Taças de cristal e lâmpadas. O vidro está em toda parte. Do centro de um vulcão ao interior de seu telefone. De fato, você deve estar olhando para um agora. Hoje, em Maravilhas Modernas, vidro. Maravilhas Modernas. A Corning Incorporated, em Corning, Nova York, começou a fabricar vidro há mais de 150 anos. No passado, eles faziam garrafas. Hoje, produzem, entre outras coisas, fibras óticas de vidro finas como um fio de cabelo. Se todas as fibras óticas hoje instaladas fossem unidas, daria para ir e voltar da Lua 160 vezes. Elas revolucionaram a comunicação porque as informações se deslocam pela luz e a luz se move pelo vidro. It comes from combining that light onto a single fiber, the carrying of that light down the fiber, then amplifying that light so it can go further and further. O princípio das fibras óticas pode ser demonstrado com uma lanterna e um curso d'água. Dirigindo a luz para a água, toda a extensão será iluminada devido a um princípio chamado reflexão interna total. Total internal reflection is a phenomena whereby light is trapped inside a media. Where any two media interact, for instance, the surface between water and air is a highly reflective surface. Cabos de fibra ótica prendem a luz dentro de um núcleo de vidro. A luz, então, se reflete por toda a extensão da camada exterior da fibra, ocasionalmente impulsionada por amplificadores também feitos de vidro. A luz é tão eficiente em transportar sinais que 115 gramas de cabo de fibra ótica armazenam o mesmo volume de informações que 33 toneladas de fio de cobre. Optical has lowered the cost of moving information by some 90% over the last 10 years. And over the next 10 years, our challenge as an industry is to lower the cost of moving information by greater than 99%. No início dos anos 70, quando percebeu o potencial do vidro de fibra ótica, a Corning não tinha clientes. Todos estavam satisfeitos com o cobre. Assim mesmo, a empresa começou a fabricar cabos de fibra ótica e quando a era digital chegou, ao mesmo tempo em que o governo fechava a Mabel, a Corning estava Corning's pronta. history is punctuated by innovations which really don't have any particular use at the time they are discovered, and then in 20 or 30 years we figure out something to do with them. O vidro de fibra ótica é uma forma mais pura do vidro usado em copos. É o mesmo material também usado em vidraças. Glass is probably the most versatile engineering material the world has. Versatile because its raw materials are very basic. This is basic chemistry. Silica comes from sand. A sílica e a areia, quando derretidas, transformam-se em vidro. Ingredientes como potassa ou carbonato de potássio baixam a temperatura de fusão da areia. É um processo simples. It has been transformed from beautiful pieces to very useful properties also. It can be that entices us, that magnifies us, that illuminates us. Simples e bonito, o vidro tem potencialidades que ainda não foram totalmente exploradas. In fact, we know still, even at this point, very little about the true structure of glass. We understand what atoms make it up. We understand some of the basic molecular structure of it, but we have a tremendous amount more to learn.
Por exemplo, o que é o vidro exatamente? Tem propriedades sólidas e líquidas sem ser nenhum dos dois. É forte e, ao mesmo tempo, completamente transparente. A estrutura molecular do vidro ajuda a explicar alguns de seus mistérios. Ao contrário dos sólidos, cujas moléculas congelam formando cristais, e ao contrário dos líquidos, cujas moléculas saltam aleatoriamente, as moléculas do vidro nem se movem, nem se alinham. O vidro tem uma estrutura peculiar. É a condição de qualquer matéria que tenha moléculas imóveis, mas desorganizadas. Outra propriedade positiva do vidro é não dispersar luz, mas ser atravessado por ela, o que o torna transparente. Mais antigo que a história, o vidro é produzido tanto pela natureza quanto pelo homem. O vidro se forma quando certas pedras chegam a temperaturas de fusão e depois se resfriam. Também se forma nas entranhas de vulcões. É o caso da obsidiana, um material negro e opaco que se tornou o primeiro vidro a ser utilizado pelo homem. Stone Age man in various parts of the world used that very brittle but very sharp obsidian to make tools and weapons. O homem começou a fabricar vidro bem depois, possivelmente por acaso, como mostra este antigo vídeo educacional. Um fogareiro em uma praia arenosa, com outros minerais que baixam o ponto de fusão da areia, foi a origem do vidro. The earliest man-made glass that has come to light so far was made sometime before 2000 BC. We're not exactly sure when. The earliest uses we know about for glass are to make small precious things. Por quase 2000 anos, os artistas combinam areia com cinza e carbonato de sódio, que reduz quase pela metade a temperatura de fusão da sílica. Depois acrescentam cal para aumentar a insolubilidade e colocam a mistura em uma forma dentro de um forno muito quente ou fornalha, onde adquire uma consistência caramelada. Em uma época anterior, o vidro era trabalhado sobre uma saliência de vidro na extremidade de uma vara. Mas então ocorreu uma revolução. Somewhere in the Eastern Mediterranean, sometime in the 1st century BC, people discovered that by gathering molten glass on the end of a hollow tube and blowing through the tube, one could form glass vessels quickly, economically, simply by blowing the glass up as though it were a balloon. Quase imediatamente o mercado passou a exigir mais do que enfeites e joias de vidro. Glass previously had been a relatively luxurious commodity used for precious items. Now, thanks to the discovery of glass blowing, glass became commonplace. It moved out of the luxurious reception room into the kitchen and the store cupboard. Glass became part of everyday life. A insuflação de vidro pouco mudou em 2000 anos, como mostram esses artesãos em Indiana. The process begins with nowadays a stainless steel blowpipe. In the old days they were steel or cast iron. And you preheated that blowpipe till it's just cherry red, so that the glass will adhere to it, and you get a gather. Depending on how hot the glass is, determines how much you gather. So it's gathered out and then blocked or shaped with a variety of hand tools. It's either wooden blocks or a newspaper are the most typical ones. And those tools chill the glass. They draw the heat out of it and sort of put a hard shell on it. And then you can, by putting a little pressure in the pipe, the heat from the glass and the pressure from your mouth or your diaphragm causes the air to expand. Os romanos incorporaram essa tecnologia, combinando-a com a técnica de soprar vidro dentro de moldes pré-construídos. Logo, objetos de vidro insuflado se espalhariam por todas as regiões do Império Romano.
Os romanos também aprenderam a tornar transparente o vidro opaco depois que artesãos de Alexandria descobriram que a adição de óxido de manganês clareava o vidro. O vidro rapidamente se tornava não só decorativo, como funcional. E logo se tornou essencial na forma de lentes que nos ajudaram a examinar longínquos recantos do universo e os menores aspectos de nosso organismo. A Kokomo Opalescent Glass, em Indiana, produz vidros exclusivos em mais de 28 mil cores, assim como tem feito há mais de 100 anos. The first step in our process of glass manufacture is making the batches. The batches are made by first filling a batch wagon with the major ingredients, the silica sand and the soda ash, and those are gravity fed from silos into wagons. And then we add the metallic oxides that will bring about the desired colors that we want. And then those batches get mixed in a mixer. That batch is then shoveled into a pot and melts for 12 to 14 hours. And then once it's melted, the colors are ladled out and ladled onto a mixing table. If it's a 2, 3, 4, or 5 color mix, then that many ladlers will ladle out of that many different pots, converge on the mixing table where the table man will stir it. Until he gets it just right, and then the table man will drop it into the rollers, and the table catches the glass, which at that point is about the viscosity of taffy. And it just takes a matter of moments for the glow to come off of it, and at that point it's stiff enough that the table man can now push it onto the belt of the annealing oven. O cinto de recozimento permite que o vidro resfrie uniformemente. Na outra extremidade do forno, o contorno oval irregular é aparado até chegar a uma chapa retangular. As folhas são embaladas e enviadas ao cliente. Devido à grande variedade de cores produzidas, a empresa tornou-se fornecedora do artesão vidreiro Louis Comfort Tiffany na virada do século. Most people are familiar with cobalt blue. Copper oxide makes a turquoise. Potassium bichromate makes a green. And a combination of those three chemicals can make all shades of blues and greens. Graphite and sulfur make ambers. Manganese makes purple. You add a little bit of cobalt to a manganese and you get a violet. Reds are made with selenium and cadmium, and also gold. There's a gold ruby that has been made. It's the most expensive one to make, and it's quite a process. Vidros claros e coloridos passaram a decorar as janelas de prédios públicos e algumas casas no primeiro milênio depois de Cristo. It would seem that a window would be a very simple piece of glass to make. In fact, it's one of the most difficult things you can make is a perfectly flat piece of glass. Os vidros das vidraças eram soprados um de cada vez. O processo não mudou muito ao longo dos séculos. Flat glass was originally produced by spinning glass into a plate or a disc or a rondelle as it's called. And in the center of that rondelle would be a punty mark, which is where the iron rod that held the glob of glass was affixed. Outro método utilizava insufladores de vidro.
They blew long cylinders of glass, which they then slit lengthways, heated until they became soft, and flattened out so that you had sheets of glass. Os vitrais alcançaram literalmente as alturas nas janelas gigantescas das catedrais góticas erguidas na Europa depois do século XII. Pedaços de vidro colorido eram gravados e depois soldados, formando o vitral. As windows got larger when the Gothic style of architecture developed, so the areas available for stained glass got larger. And decorators used these areas to fill the windows with brightly colored pictures, scenes from the Bible, scenes from daily life sometimes. And what the scenes were used for was to educate the congregation. We're dealing with a period of time when most people could neither read nor write, and the stories illustrated in the stained glass windows of Europe were their most accessible way of learning the stories of the Bible. O vidro era um meio de comunicação de massa na Idade Média. Mas pessoas cultas também usavam o vidro para compreender melhor o mundo. A transparência do vidro polido permitiu a fabricação de lentes que curvam os raios luminosos. Any lens is really working because of the difference in index of refraction from the material, the glass and air. And you get a bending of the light ray when it passes through one side and goes out the other. Alterando-se a superfície da lente, pode-se redirecionar o ponto focal da luz. Lentes convexas aproximam o foco, ampliando as imagens. Lentes côncavas fazem o contrário, afastando as imagens. Sozinhas ou combinadas, essas lentes literalmente revelaram novos mundos. Por volta do ano 1000, as primeiras lentes de leitura, que eram lentes de aumento rústicas, passaram a ajudar monges com vista fraca. 250 anos depois, os óculos surgiram na Europa, permitindo que mais pessoas enxergassem. Os óculos não passavam de duas pequenas lentes convexas cuidadosamente polidas, mas o potencial das lentes era infinito. So all a lens is a curved piece of glass. But what a lens can do is tremendously profound. With the invention of the lens and then the creation of a microscope and then a telescope in a relatively short distance of time, with a simple piece of glass and those simple instruments, it took man well beyond the boundaries that man had ever explored. It took man into the universe, and it took man inside of his own body. With the simple microscope, which is all it is a bead of glass, Leeuwenhoek discovered bacteria. And with, in effect, two eyeglass lenses held at a distance apart, Galileo created a telescope and studied the motions of the planets and the surface of the moon. Graças ao vidro, percebemos que não somos o centro do universo e sequer uma parte importante dele. Mas isso não nos impediu de nos contemplar em um vidro mais reflexivo, aperfeiçoado no final do século XVII. Glass is interesting in that when you put a coating on it, it's kind of a doppelganger. It takes on an opposite personality. So you put one coating on it, and the transparent thing you know so well instantly becomes reflective. Os cientistas usavam as lentes para ampliar o conhecimento. Outros a usavam para tornar o mundo um lugar mais seguro. Os faróis da antiguidade eram fogueiras sobre rochas ou pedestais, sujeitas ao vento e à chuva. Com o vidro foi possível proteger a luz sem escondê-la. Alguém logo percebeu também que um espelho dobrado atrás da luz refletia e aumentava sua intensidade ou potência. Não demorou para que lentes especiais aumentassem a potência dos faróis milhares de vezes. Um cilindro de vidro multifacetado cercava a fonte luminosa e as lentes circulares captavam a luz e a redirecionavam em um único e poderoso raio. O vidro passou a permitir a comunicação através da luz ao longo de quilômetros.
Mas sua presença não se limitava a usos específicos. No século XIX, a versatilidade do vidro combinou-se com a Revolução Industrial. Logo ficou claro que o mundo moderno precisava de vidro e em grande quantidade.